Dediquei décadas da minha vida analisando a fortuna, não apenas como acumular, mas principalmente o que a aniquila. E após entrevistar mais de 500 milionários, posso te afirmar algo com total convicção. A grande maioria das pessoas não é pobre por falta de ganhos. É pobre porque adquire as coisas equivocadas. É tão simples quanto isso, e tão complexo quanto isso. Entende? Porque essas coisas equivocadas não aparentam ser ruins inicialmente, parecem comuns. Todos estão adquirindo. A cultura diz que você precisa adquirir. Inclusive te fazem sentir satisfeito momentaneamente, mas estão corroendo sua fortuna discretamente, gradualmente, mês após mês, como formigas destruindo a estrutura de um edifício. Você não percebe o estrago até que seja irreversível. Andrew Carnegie e eu investimos anos estudando isso, investigando por que indivíduos brilhantes empobrecem, por que profissionais liberais, executivos, empresários, labutam a existência inteira e partem sem patrimônio. E alcançamos conclusões definitivas. Não é ausência de ganhos. É dissipação sistemática em 5 áreas particulares de consumo. Hoje vou revelar sobre essas 5 coisas que a grande maioria adquire sem refletir profundamente. 5 coisas que aparentam ser inofensivas, possivelmente até indispensáveis. Mas se deseja enriquecer, verdadeiramente enriquecer, necessita eliminar agora mesmo. E não estou me referindo a pequenas extravagâncias, estou me referindo a exterminadores de fortuna, coisas que podem te custar dezenas de milhares até milhões durante a existência. Então vamos iniciar com a primeira, o principal aniquilador de fortuna, que observo na civilização contemporânea: automóveis novos. Eu compreendo o que você está cogitando. Todos necessitam de automóvel. Como isso aniquila fortuna? Permita-me esclarecer. Não são automóveis propriamente ditos, são automóveis novos, veículos 0 quilômetro, que os indivíduos adquirem diretamente da revenda, como se fosse aplicação financeira. Automóvel novo é uma das piores escolhas econômicas que você pode executar. E mesmo assim, milhões de indivíduos executam essa escolha anualmente. Adentram na revenda, experimentam aquele aroma de automóvel novo e renunciam à sua independência econômica. Carnegie e eu dialogamos sobre isso infinitas vezes. Ele jamais adquiriu automóvel novo. Eu jamais adquiri automóvel novo. E não é por sermos mesquinhos, é porque compreendemos a aritmética elementar. Aqui está a aritmética que aniquila. No instante que retira o automóvel 0 da revenda, ele desvaloriza 10 a 20% do valor instantaneamente. Nem retornou ao lar ainda, e já desperdiçou milhares de dólares. Por quê? Porque cessou de ser novo. Agora é seminovo. E o mercado penaliza essa distinção severamente. Posteriormente, nos subsequentes 5 anos, aquele automóvel vai desvalorizar aproximadamente 60% do valor integral. Portanto, um automóvel de 40 mil transforma-se em automóvel de 16 mil. Você desperdiçou 24 mil apenas por possuir. Mas fica pior. Muito pior. Porque a grande maioria não adquire automóvel à vista. Parcela. Agora não está apenas desperdiçando dinheiro na desvalorização. Está quitando juros em algo que está se dissipando em valor. Vamos executar a aritmética integral. Você adquire automóvel de 40 mil. Parcela por 5 anos a 5% de juros. Sua parcela mensal é aproximadamente 754. Em 5 anos vai quitar total de 45.240. Ao término desses 5 anos, seu automóvel vale aproximadamente 16 mil. Portanto, você quitou 45 mil para possuir algo que vale 16 mil. Isto é, você desperdiçou 29 mil, quase 30 mil, que simplesmente se dissiparam do seu patrimônio.
Agora aqui está o que me impressiona. Esses mesmos 30 mil, se tivesse aplicado ao invés disso a 10% de retorno anual, em 30 anos você possuiria aproximadamente 523 mil. 523 mil de uma escolha. A escolha de não adquirir automóvel novo, certo? E não é apenas um automóvel. A grande maioria adquire automóvel novo a cada 5, 7 anos. Portanto, durante a existência, essa escolha é executada 5 ou 6 vezes. Estamos dialogando sobre milhões de dólares em fortuna dissipada. Jamais adquiri automóvel novo. Jamais. Carnegie também não. Não quando éramos desprovidos de recursos. E certamente não atualmente. Adquirimos automóveis seminovos, confiáveis, simples, funcionais. Os indivíduos acham peculiar, dizem. Napoleão, você possui milhões. Poderia adquirir qualquer automóvel que desejasse. Por que conduz esse veículo antigo? E eu respondo, porque automóvel é locomoção. Me transporta do ponto A ao ponto B. Um automóvel novo não me transporta superior a um seminovo. Portanto, por que dissiparia recursos nisso? Essa é a transformação de mentalidade que você necessita. Automóvel não é emblema de prestígio. Não é manifestação do seu êxito. É instrumento. Um instrumento que desvaloriza e te onera recursos diariamente que você possui. Portanto, se deseja enriquecer, cesse de adquirir automóveis novos. Adquira automóvel seminovo, confiável de 5 a 7 anos, quite à vista. Conduza por 10 anos ou superior e aplique cada dólar que está poupando por não possuir parcela de automóvel. Essa única escolha vai te enriquecer com o tempo. Garanto. A segunda coisa que necessita cessar de adquirir uma residência onerosa excessivamente para sua renda. Não estou afirmando para não adquirir residência. Possuir residência própria pode ser excelente escolha econômica se executar corretamente. Mas a grande maioria não executa corretamente. Se expandem até o limite máximo do que a instituição financeira vai emprestar. Executam 30 anos de parcelamento. E as instituições financeiras ficam satisfeitas em emprestar o máximo viável, porque lucram com os juros. Não se importam se você empobrece. Não se importam se não resta recursos para aplicar. Aqui está o que ocorre. A instituição financeira informa para alguém, recebendo 8 mil mensalmente, que pode quitar residência de 400 mil, e o indivíduo cogita. Excelente. Fui aprovado por 400 mil. Deveria adquirir residência de 400 mil. Mas isso é insano. Apenas porque a instituição financeira vai emprestar, não significa que deveria aceitar. Instituições financeiras te qualificam fundamentados em proporções que são elaboradas para maximizar lucro delas, não sua fortuna. Residência de 400 mil com 20% de entrada significa parcelamento de 320 mil, a uma taxa extremamente moderada de 4% de juros por 30 anos, você vai quitar aproximadamente 1.500 mensalmente só de parcela. Adiciona tributo, seguro, condomínio, conservação, facilmente transforma-se em 2.000 a 2.500 mensalmente. São 30 mil anualmente só em habitação. Se você recebe 8 mil mensalmente, são superiores a 30% da sua renda. E o que resta para aplicar, para acumular fortuna? Praticamente nada. Você fica abastado de residência e desprovido de recursos no patrimônio. Seu dinheiro está aprisionado em alvenaria, que não consegue acessar exceto se comercializar a residência ou aceite mais empréstimo. Carnegie adquiriu a residência dele em 1890, por valor modesto. Poderia ter adquirido superior até naquela época.
mas não necessitava de mais. A residência era confortável, estava em excelente localização, era suficiente, e porque manteve despesas de habitação reduzidas, possuía recursos para aplicar, para adquirir ações, para desenvolver empreendimentos. Foi assim que acumulou fortuna. Não habitamos nas maiores residências que podíamos quitar. Habitamos em residências modestas e aplicamos a diferença. Aqui está o meu princípio para a habitação. Sua residência deveria custar no máximo 5 a 3 vezes sua renda anual, idealmente inferior. Portanto, se recebe 8.000 mensalmente, que equivale a 100.000 anualmente, deveria estar observando residências na faixa de 250 a 300 mil, não 400 mil. A grande maioria executa o inverso. Adquire a residência máxima que consegue aprovação, aceita parcelamento de 30 anos, e então fica se questionando por que não consegue prosperar economicamente. Sua residência deveria sustentar a acumulação da sua fortuna, não obstruir. Deveria ser local para habitar, não âncora econômica que te submerge em quitações e conservação. Em 30 anos, a distinção entre uma residência modesta e uma residência onerosa pode ser de $1 milhão na sua conta patrimonial. Esse é o custo verdadeiro de adquirir uma residência onerosa excessivamente. A terceira coisa: mobiliário novo e ornamentação de residência. Os indivíduos não cogitam em mobiliário como despesa significativa, mas acumulam velozmente. Um sofá novo custa 2.000, conjunto de sala de refeições 3.000, mobiliário de dormitório, mais alguns milhares, ornamentações, quadros, tapetes, iluminação. Antes que perceba, dissipou 20, 30, 40 mil, mobiliando a residência. E para quê? Mobiliário é mobiliário. Cumprem uma finalidade. Você se acomoda neles, se alimenta neles, repousa neles. Mobiliário novo não executa nada disso superior a mobiliário seminovo, em excelente condição. Mas os indivíduos adquirem novos, porque desejam que a residência aparente ser atraente. Desejam impressionar visitantes. Desejam aquela sensação de mostruário, e estabelecimentos de mobiliário ficam satisfeitos em comercializar frequentemente, com parcelamento a juros elevados. Agora está quitando juros em mobiliário, que está desvalorizando. É uma insanidade composta, porque mobiliário desvaloriza também. Não tão velozmente quanto automóveis, mas ainda desvalorizam, especialmente mobiliário contemporâneo que não é fabricado para perdurar. Não há o menor sentido mobiliar a residência inteira, numa ida ao estabelecimento comercial, com o cartão de crédito do estabelecimento. Possuo o mesmo mobiliário há décadas. Alguns adquiri seminovos, alguns adquiri novos, mas conservei eternamente, porque ainda funcionam adequadamente. Jamais compreendi a necessidade de constantemente reornar ou adquirir mobiliário novo. Apenas porque tendências transformam, permita-me te fornecer a aritmética. Suponhamos que você dissipa 30 mil, mobiliando a residência com tudo novo. É o que a classe intermediária executa atualmente. Mas se tivesse adquirido mobiliário seminovo por 10 mil, você pouparia 20 mil. Com 10% de retorno anualmente durante 30 anos, transforma-se em 349 mil. Quase 350 mil. Observe. Apenas porque adquiriu mobiliário seminovo em vez de novos. Não é pouco recurso, isso é fortuna verdadeira. É independência econômica. É a distinção entre se aposentar tranquilamente ou labutar até falecer. Tudo porque estava disposto a adquirir mobiliário que outro indivíduo utilizou anteriormente. A grande maioria não vai executar isso. Acredita que mobiliário seminovo está abaixo delas. Desejam tudo novo e impecável e quitam caro por essa preferência. Portanto, se deseja enriquecer,
Cesse de adquirir mobiliário novo. Adquira seminovos. Adquira gradualmente. Adquira apenas o que verdadeiramente necessita e aplica o recurso que está poupando. Seu mobiliário não se importa se está acumulando sua fortuna, mas sua conta de aplicação se importa. A quarta coisa: a tecnologia e dispositivos mais atuais. Você compreende do que estou dialogando. O iPhone mais atual anualmente, o notebook mais atual, mesmo que o presente funcione adequadamente, dispositivos de residência inteligente, videogame, tablets, fone sem cabo, todos os dispositivos que as corporações de tecnologia convencem que você necessita. Mas aqui está a questão. Você não necessita. Não. Verdadeiramente. São desejos, não necessidades. E são desejos onerosos que ficam obsoletos quase instantaneamente. Um iPhone novo custa $1.000 ou superior. Anualmente surge modelo novo, e milhões de indivíduos fazem fila para adquirir, mesmo que o celular presente funcione impecavelmente adequadamente. Agora, observe a distinção. Se você substituir de iPhone anualmente, dissipa $1.000 anualmente. Se substituir apenas a cada 2 anos, dissipa $500 anualmente. A distinção é que você poupa 500 anualmente. Em 40 anos de existência adulta, isso resulta em $20.000 poupados. Mas aqui está o segredo. Se você aceitar esses 500 que poupou anualmente e aplicar a 10% de retorno em 40 anos, você não possui 20 mil. Você possui $220.000 simplesmente porque você substituiu de celular a cada 2 anos ao invés de anualmente. E celulares são apenas um exemplo. O mesmo princípio se aplica a laptops, tablets, televisões, tudo isso. Como corporações de tecnologia convenceram os indivíduos que necessitam do mais atual e superior, mas não necessitam. É propaganda, não necessidade. Eu não possuo smartphone. Possuo um telefone elementar. Executa tudo o que necessito. Executa ligações. Apenas isso. Mas, simultaneamente, investigue apenas quantas ações eu e Carnegie possuímos da Apple. E como indivíduos acreditam que sou antiquado. Acreditam que estou desatualizado. Mas compreende uma questão. Meu telefone não custa quase nada. Não necessita ser atualizado. Não me distrai. Não me onera recursos em apps ou assinaturas. É apenas instrumento que executa o seu trabalho. Agora não estou afirmando que você necessita possuir um telefone igual ao meu. Compreendo que smartphones são úteis para a grande maioria, mas não necessita do modelo mais atual. Pode conservar um celular por 4 ou 5 anos ao invés de 2. Pode adquirir modelo do ano anterior com desconto. Pode conservar os dispositivos para perdurar em superior. A grande maioria atualiza a tecnologia não porque necessita, mas porque deseja. Porque deseja os novos recursos. Porque deseja se sentir atualizado. Porque a propaganda os convenceu que tecnologia antiga não vale nada. Mas indivíduos abastados enxergam através disso, utilizam tecnologia até cessar de funcionar ou ficar verdadeiramente obsoleta. Não perseguem últimos dispositivos. Enxergam tecnologia como instrumento, não como emblema de prestígio. Cada dólar que não dissipa em dispositivos é dólar que pode compor em fortuna. E durante a existência, esses dólares acumulam quantias enormes. Tecnologia deveria tornar sua existência mais facilitada e produtiva, mas se está te deixando mais desprovido, então não está te servindo. Está servindo às corporações comercializando para você. Cesse de adquirir tecnologia mais atual. É um dos maiores aniquiladores de fortuna do mundo contemporâneo. E agora, a quinta e última coisa. Experiências de luxo que você não pode quitar. Estou dialogando sobre férias onerosas, voos de primeira classe, hotéis 5 estrelas, restaurantes de grife, ingressos VIP para eventos, cruzeiros de luxo,
Todas experiências que os indivíduos justificam afirmando: apenas se existe uma vez, estou criando recordações. Observe. Não sou contra experiências. Não estou afirmando que não deveria desfrutar a existência, mas possui significativa distinção entre desfrutar a existência de forma acessível e dissipar recursos que não possuem luxos, que não pode quitar. A grande maioria não executa essa distinção. Observa conhecidos postando fotografias de férias nas redes sociais. Sentem que estão perdendo, então reservam viagem onerosa que não podem quitar, frequentemente colocando no cartão de crédito. Férias de luxo podem facilmente custar 5, 10, 15 mil por uma semana da sua existência, e então acabou. E tudo o que possui são fotografias e recordações. E dívida. Não pode esquecer da dívida. Aqui está o que me impressiona. Indivíduos vão dissipar 10 mil em férias. E então reclamar que não podem aplicar. Vão afirmar: não possuo recursos para aposentadoria, mas possui recursos para cruzeiro de luxo. As prioridades estão invertidas. Estão selecionando prazer momentâneo ao invés de segurança permanente. Selecionando uma semana de luxo ao invés de anos de independência econômica. Se não consegue quitar à vista sem impactar objetivos de aplicação, não pode quitar. Deseja viajar? Excelente. Encontra formas mais econômicas. Viagens de automóvel ao invés de voos. Acampar ao invés de hotéis. Cozinhar próprias refeições, ao invés de se alimentar externamente toda a refeição. Possui muitas formas de viajar de forma acessível e ainda possuir experiências maravilhosas. Jamais fui em férias onerosas na existência. Viajei a negócios, certamente. Mas jamais senti necessidade de ficar em hotéis 5 estrelas, ou voar primeira classe, ou executar cruzeiros de luxo. Por quê? Porque essas coisas não me deixam mais satisfeito. Um dormitório de hotel elegante é apenas local para repousar. Assento de primeira classe te transporta ao mesmo destino, ao mesmo tempo que econômica. Mas além das preferências individuais, a aritmética é devastadora. Suponhamos que alguém executa 2 férias de luxo anualmente, dissipando 10 mil cada vez. São 20 mil anualmente. Em 30 anos, são 600 mil dissipados em férias. Mas se tivesse executado férias econômicas, suponhamos 5 mil anualmente total, e aplicado os outros 15 mil a 10% de retorno, são aproximadamente 2.400.000. Esse é o custo verdadeiro de férias de luxo. É o que está renunciando. Não apenas o recurso que dissipa, mas toda a fortuna que aquele recurso poderia ter se transformado. E aqui está mais uma questão. Férias econômicas podem ser tão memoráveis quanto as onerosas, às vezes superior, porque as melhores recordações geralmente não são sobre quanto dissipou, são sobre com quem estava e o que experimentou. A experiência não é determinada pelo preço, mas sua fortuna definitivamente é. Essas 5 coisas, se eliminar da sua existência, vai poupar dezenas de milhares de dólares, provavelmente milhões durante a existência. Mas a parte difícil é verdadeiramente executar isso. Porque todas essas coisas que dialogamos aqui aparentam ser normais. Todos ao redor estão adquirindo. A cultura diz que você deveria adquirir. O resultado é que você sentir que está perdendo, vai sentir que está se privando, e às vezes vai ser julgado. Os indivíduos vão acreditar que é mesquinho, vão se questionar por que conduz um automóvel antigo, ou habita em residência modesta, ou não executa férias elegantes. Mas possui que decidir o que importa superior. A aprovação de indivíduos que provavelmente estão desprovidos, ou sua própria independência econômica. Selecionei independência há muito tempo.
e jamais me arrependi nem por um instante. Porque essa independência, essa capacidade de executar o que desejo quando desejo, sem me preocupar com recursos, vale superior a qualquer automóvel ou residência, ou férias poderiam valer. Você pode executar a mesma seleção. Cesse de adquirir essas 5 coisas. Redirecione esse recurso para aplicações, para acumular fortuna verdadeira e duradoura. Não vai ser facilitado. Vai exigir disciplina. Vai exigir que seja distinto de todos ao redor. Vai exigir que adie gratificação imediata e cogite no longo prazo. Mas funciona. Absolutamente funciona. Eu comprovei, e milhões de outros indivíduos comprovaram. O segredo para enriquecer não é receber mais recursos. A grande maioria que recebe muito fica desprovida porque dissipa tudo. O segredo é não dissipar recursos em coisas que não acumulam fortuna. Cesse de adquirir essas 5 coisas e inicie a aplicar o recurso. Essa é a fórmula. Esse é o caminho. É assim que enriquece. Aparenta simples porque é simples, mas simples não significa facilitado. Necessita coragem para ser distinto, para existir abaixo dos meios, quando todos existem no limite. Mas essa coragem compensa com fortuna que perdura, com independência que compõe, com existência vivida nos próprios termos. Funcionou muito adequadamente para mim. Acredito que pode funcionar adequadamente para você também. Portanto, inicia a acumular fortuna verdadeira e desfrute a independência que vem com isso.